Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha Moda Infantil e Colégio Criativo, uma escola mais humana sempre. Olá, muito boa noite, que bom que você está aí para acompanhar mais uma edição do nosso programa O Mundo da Criança. Claro, com a presença dele, Dr. Francisco Agostinho Júnior, que é o grande comandante desse programa. A gente vai falar de um assunto muito interessante e, aliás, muito preocupante. A gente vai falar sobre esteatose hepática. Poxa, mas o que é esteatose hepática? Pois é, essa é a pergunta que eu já fiz para o professor Francisco, ele já me respondeu, mas ele vai falar comigo e com você, e com a vovó, com o vovô, que certamente está em casa aí acompanhando. Mas eu quero mandar um grande abraço aqui, doutor, começando o programa, primeiramente, para minha esposa Andréia, que é vovó do Samuel. E claro, como vovó, ela não perde o Mundo da Criança, e hoje ela veio ao vivo acompanhar, inclusive, o programa, então um beijo para ela. O programa O Mundo da Criança sente-se honrado com a presença de mais uma vovó aqui nesse programa, não é, doutor? Muito boa noite. Muito boa noite, Marcos Vinícius, muito boa noite a você, telespectador. Como o Marcos disse que você está aí, graças a Deus que nós estamos aqui, mas a André está aqui junto com a gente para um apoio logístico ao programa Mundo da Criança. E hoje, é ótimo. É ótimo, e hoje nós vamos conversar alguma coisa sobre nutrição, sabe? E um dos aspectos assim, muito interessantes da nutrição é que hoje nós temos algumas entidades que nós não fazíamos diagnósticos anteriormente. E hoje, em função da mudança da alimentação, da mudança da dieta, e ainda assim, com o aparecimento em crianças, de muitas crianças com sobrepeso ou até a obesidade, nós passamos a ter alguns diagnósticos que não são assim muito comuns, mas vale a pena a gente alertar as famílias, e um programa desse existe exatamente para isso, para a gente mencionar alguns fatos, de tal forma que isso sirva de uma medida preventiva para os pais, olha, eu tenho uma criança que está engordando, que está com um sobrepeso, estou preocupado e ao mesmo tempo a família tem uma predisposição à obesidade. E aí nós vamos falar um pouquinho de uma entidade que existe em criança atualmente, ela é muito mais comum no adulto, mas em função do aspecto da nutrição, do peso, da obesidade, hoje nós temos já em nosso trabalho, em ambulatório especializado, ou mesmo no nosso trabalho de pediatria geral, nós estamos recebendo crianças com esse diagnóstico ou estamos fazendo esse diagnóstico de esteatose hepática. O que é a esteatose hepática? Esteatose hepática é um depósito em exagero de gordura no fígado. O fígado tem um depósito de gordura natural, mas quando a criança vai à obesidade, a gente pode ter um pouquinho mais de gordura. Isso não é uma coisa assim que possa a gente dizer, não é nada, é um depósito de gordura que desaparece com o crescimento, não. A obesidade acaba sendo uma entidade mórbida que pode levar a consequências importantes. E não é só a obesidade que leva a isso em criança, nós temos outras doenças que nós chamamos de doenças metabólicas que podem levar ao fígado depositar um excesso de gordura de maneira patológica, como doença mesmo. E aí esse fígado, se você não cuidar, ele pode evoluir para uma situação mais grave, como nós vamos ver, e chegar até uma cirrose, né? No adulto, a esteatose, além da obesidade, aquela que é mais comum, é a esteatose que se desencadeia pelo álcool. Pelo álcool. Então, você pode
a cirrose, certo? E aí nós vamos ter uma situação mais grave. Essa imagem nós vamos parar um pouquinho, nós vimos o que é o fígado, a posição do fígado, tal, um fígado normal. E agora a gente pode falar um pouquinho da esteatose. Olha aí, é uma figura que representa bem para que o telespectador entenda o problema. Quais são as causas da esteatose? Como nós mencionamos, ali bem identificado tem o quê? Um álcool, certo? Uma garrafa que identifica uma bebida alcoólica. E a bebida alcoólica, quando a pessoa torna-se aí numa situação, uma fase inicial, a pessoa vai desenvolver a esteatose, a fibrose e depois vai chegar a cirrose. Então, para o adulto, essa é uma das causas da esteatose hepática que nós queremos aí identificar e lembrar que isso também existe em criança. É claro que não como causa o álcool. Mas é uma preocupação, porque hoje a criança, Marcos, e eu acho que o adolescente, o pré-adolescente, está começando a ingerir a bebida alcoólica muito cedo. Sim, é verdade. Certo? E aí isso tem a ver com o tempo de uso, com uma predisposição genética também, mas com o tempo de uso do álcool, você levar a um problema, um comprometimento de uma doença hepática e que leva à esteatose, podendo levar à cirrose. Então, o álcool em adulto e a lembrança para a criança, para você que tem um adolescente que gosta já de estar exagerando, ou o jovem que está exagerando em bebida, vale a lembrança, olha, isso não é assim de graça, entende? Vai bebendo, os anos vão passando e eu vou bebendo, os anos vão passando. Não é, isso tem consequência, o nosso organismo ele não é estático em relação a essas coisas. Aliás, ele reage de maneira assim, muito grave, de maneira importante. Doutor, tem, por exemplo, principalmente na criança, né, que o senhor mencionou que está muito relacionado à questão da obesidade e tal, tem algum sintoma? O principal, ela é assintomática, sabe? Mas a hora que você, então, uma das funções nossas é a avaliação nutricional, né, mano? Durante muito tempo a gente se preocupou muito com a criança desnutrida. Hoje a gente se preocupa, claro, com a desnutrição, mas hoje nós valorizamos muito o peso que está em excesso. Então nós temos os gráficos de acompanhamento e essa criança começa a ganhar muito peso, ela vai para sobrepeso e aí você já começa a se preocupar com algumas coisas. Então nós temos aí, você tem o gráfico de crescimento, você detecta um sobrepeso, um índice de massa corpórea alto para a idade, e isso em criança funciona da mesma maneira que o adulto. Você faz uma relação peso e altura e você tem um índice de massa corpórea. Se você tem um índice de massa corpórea muito alto, a criança com esse peso em excesso, família com obesidade, você é obrigado a fazer uma investigação mais cuidadosa. Então, você faz os exames laboratoriais e, entre os exames laboratoriais, você pode detectar triglicéride alto, que é uma das razões que vai levar excesso de açúcar, triglicéride aumentado, esse açúcar é consumido e vai haver depósito de gordura no fígado. E aí você pode ter colesterol alto, etc., e aí então você, diante disso, você é obrigado a conferir o fígado, certo? E aí você tem então uma imagem de ultrassom, você tem um exame que mostra então que realmente você tem depósito de gordura. Essa imagem que nós vamos comentar um pouquinho no segundo bloco, Marco, mas é uma identificação clara do que é um jovem obeso, um fígado com depósito de gordura e naquela bolinha ali redonda é uma imagem do microscópio e aqueles branquinhos todos são depósitos de gordura no fígado. Acho que vale a gente voltar a falar nisso um pouquinho nesse segundo bloco. Né? Rapidinho então, intervalo, a gente volta na sequência com o programa O Mundo da Criança, falando sobre a esteatose hepática no programa O Mundo da Criança de hoje. Não sai daí não, é tudo rapidinho, nós vamos sempre em nome de Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e no Confiança Aquários, 2 lojas para melhor atender você e sua família. Ajude uma família, compre na Pimenta Pimentinha. A gente volta na sequência, até já.